Na manhã de 3 de novembro, a Rússia cometeu um erro grave. Drones ucranianos danificaram um radar russo em plataformas de gás no Mar Negro. As forças especiais de elite, a temida unidade espanhola, acreditavam ter achado uma fortaleza flutuante no Mar Negro. Mas o presidente Zelensky já havia feito seu alerta. Nenhum ativo russo em águas ucranianas está seguro. Vídeos fornecidos pelo serviço mostram pelo menos um e possivelmente dois ataques de drones nas pernas de sustentação de uma plataforma. A retaliação foi instantânea e cirúrgica, enquanto a Ucrânia afirmava uma nova e devastadora verdade. O domínio russo no Mar Negro acabou oficialmente. Vamos analisar esse ataque chocante e ver como as forças de Putin foram pegas de surpresa e por que esse momento pode mudar a guerra naval pelos próximos anos. Curiosamente, há uma tecnologia que tornou esse ataque possível, e ela promete revolucionar essa guerra. Acredite, não é o que parece. Vamos ao início e responder à grande pergunta: o que aconteceu? Na manhã de 3 de novembro, a Ucrânia atacou a plataforma Savashi. Ela fazia parte das Torres Boiko, grupo de plataformas de gás que a Rússia tomou da Ucrânia em 2014, na anexação da Crimeia. Durante anos, elas pareciam plataformas industriais comuns, mas, após a invasão em grande escala de 2022, a Rússia as transformou em postos avançados militarizados. Elas viraram centros de vigilância com radares, interceptadores de sinais e defesas antiaéreas. Flutuando no mar, elas eram os olhos e ouvidos da Rússia, rastreando movimentos ucranianos e guiando ataques com eficiência assustadora. A plataforma Savashi, em particular, se destacava. Localizada a noroeste da Crimeia, entre a península ocupada e Odessa, essa posição a tornava estrategicamente valiosa e simbolicamente poderosa. Taticamente, ela oferecia à Rússia alerta antecipado sobre boa parte do noroeste do Mar Negro. E simbolicamente, marcava até onde o alcance de Moscou havia se estendido nas águas ucranianas. A própria plataforma era uma estrutura autoelevatória projetada para se elevar acima das ondas, com um heliponto para helicópteros de 12 toneladas e espaço para até 60 pessoas. Mas naquele dia, ela abrigava algo mais perigoso. Nela, atuava o grupo de elite da 88ª Brigada de Reconhecimento e Sabotagem da Rússia, chamada Espanhola. Para os comandantes russos, parecia uma fortaleza. Mas, para os planejadores ucranianos, tinha uma aparência bem diferente. Um posto avançado vulnerável, isolado e distante de reforços, monitorado há meses pela inteligência ucraniana. Eles seguiram os ritmos, suprimentos, troca de guardas, sinais do radar. Então algo mudou. Algo novo surgiu. As forças especiais russas não eram militares comuns da Marinha. Fontes militares ucranianas e canais de inteligência de fonte aberta informam que a unidade de elite era a Espanhola, formada por ultras radicais do futebol. Criada em 2014 nos combates em Donbass, a brigada virou empresa militar privada em 2023, apoiada pelo partido Rússia Unida de Putin. Eram especializados em operações marítimas, reconhecimento e ataques com drones, com cerca de 550 membros, incluindo 100 operadores de drones kamikaze. A presença deles em Savashi mostrava como a Rússia valorizava a plataforma. Também mostrou o maior temor da Ucrânia: um ataque preciso da plataforma, capaz de contornar defesas e atingir áreas consideradas seguras. A inteligência também detectou uma equipe de mísseis antitanque pronta para atacar ativos costeiros ucranianos. Por isso, a Ucrânia agiu. Quando a operação começou, não houve lançamento dramático de míssil. Começou com silêncio e pequenos sinais no radar, perto da água, pequenos demais para serem classificados. Quando os sensores russos registraram o movimento, os drones já estavam se aproximando. O reconhecimento ucraniano havia confirmado cada detalhe. Horas antes, as posições das tropas, antenas e torre de comunicações foram mapeadas até o último metro. Então, o ataque começou. A Marinha da Ucrânia divulgou imagens mostrando o desenrolar do ataque em etapas claras e deliberadas. Tudo começou com embarcações de superfície não tripuladas deslizando silenciosamente pela água, quase sem perturbar as ondas. Drones kamikaze First Person View foram lançados. Esses drones se moviam rapidamente e próximos à superfície, passando por baixo do radar e desviando dos tiros das tropas russas posicionadas na plataforma. Um dos drones raspou na borda do heliponto, provocando uma explosão de chamas. Logo após,
Outro atingiu as pernas de sustentação da plataforma. O impacto desencadeou explosões secundárias, provavelmente de munição ou combustível armazenado. Uma bola de fogo irrompeu, lançando um brilho repentino pelo horizonte. A explosão atravessou os convéses inferiores, entortando o aço e sacudindo toda a estrutura. As chamas subiram rápido, destruindo a plataforma e seus equipamentos, enquanto as antenas de radar se retorciam pelo calor. A fumaça subia enquanto a plataforma inclinava e o heliponto afundava para o céu. Abaixo, as ondas batiam contra os destroços, agora meio submersos e em chamas. Mas, simplesmente, a missão foi um sucesso. Como já esperamos nesta guerra, a mensagem de Kiev foi comedida. Apenas uma breve declaração: Centro de Reconhecimento Inimigo neutralizado. A unidade de forças especiais de elite e a equipe de mísseis antitanque foram destruídas. Sem alarde, sem encenação. Foi uma operação cirúrgica calculada e tinha como objetivo enviar uma mensagem não apenas para a Rússia, mas para todos que acompanham o desenrolar da guerra. Por outro lado, a reação de Moscou foi reveladora. A mídia estatal primeiro silenciou e depois desviou o foco. O Ministério da Defesa disse que um barco ucraniano foi abatido por drones Lancet, reutilizando imagens antigas como Vitória. Canais independentes russos sussurraram sobre baixas entre as tropas de Hispaniola, mas o silêncio do Kremlin falou mais alto do que qualquer negação oficial poderia. Sem divulgar números, o ataque eliminou o destacamento. Dezenas de ultras-operadores sumiram em segundos. O impacto tático foi grande, pois a plataforma fornecia dados de vigilância às unidades russas na Crimeia. Sua destruição gerou um ponto cego em rotas marítimas e costeiras, áreas que a Ucrânia tentava reabrir. Com Savach fora, as equipes russas de mísseis antitanque perderam seu posto de observação, reduzindo a pressão sobre as defesas de Odessa. Estrategicamente, as implicações foram ainda mais profundas. O ataque destruiu a ilusão da invencibilidade da Rússia no Mar Negro. O que antes era uma fortaleza invisível virou um passivo em chamas e uma lição de advertência. Isso contestou a ideia de que a Rússia dominaria o mar só por distância e intimidação. A unidade de elite espanhola achava que eram pioneiros em sabotagem marítima. Eles estavam errados. Em vez disso, a Ucrânia mostrou a eles como isso realmente se faz. Agora, isso não foi um caso isolado. O ataque a Savach foi o quarto golpe registrado nas Torres Boiko, desde 2022, todos enfraquecendo o controle de Moscou. Isso era parte de uma estratégia ucraniana maior. Identificar, isolar e eliminar pontos russos que ampliam o alcance de Moscou além de sua costa. A destruição de radares, depósitos e embarcações enfraquecia o controle da Rússia. Os planejadores ucranianos viam isso como evolução, não vingança. O país deles deixou de defender a costa para mudar as regras da guerra naval. A mensagem era clara: o Mar Negro não é mais da maior frota, e sim de quem aprende mais rápido. Este ano, o aprendiz teve algumas vitórias. Drones ucranianos afundaram ou danificaram mais de 30 navios russos desde 2022, forçando a frota a recuar para Novorossiysk. Ainda assim, resta uma pergunta: como a Ucrânia conseguiu isso? A plataforma Savach estava a cerca de 40 quilômetros da costa, em águas muito disputadas. Nenhum míssil convencional podia alcançá-la sem ativar o radar russo, mobilizar interceptadores e arriscar escalada. Mas isso não foi um tiro de sorte, foi algo completamente diferente. A estrela do espetáculo foram os drones marítimos, veículos de superfície não tripulados, projetados não para exibição, mas para precisão, velocidade e eficiência devastadora. Esses drones não são só ferramentas, mas a própria estratégia, discretos, letais e altamente adaptáveis. Eles fizeram da guerra marítima um jogo de ângulos, algoritmos e tempo. Savach não foi só um ataque, mas uma demonstração. O programa de drones marítimos da Ucrânia surgiu em um momento de crise. Em 2022, a Marinha Russa dominava o Mar Negro sem oposição, já que a Ucrânia não tinha mais frota para contestar. O que faltava em navios compensavam com engenhosidade. Diante de grandes probabilidades, engenheiros e táticos ucranianos passaram a improvisar. Os protótipos iniciais eram simples e improvisados, usando barcos de pesca, jet skis e pequenos barcos civis adaptados para explosivos. Eram lentos e expostos, mas funcionavam. Cada ataque revelava uma tática.
Cada fracasso virava lição. A cada iteração, os designs melhoravam. Em 2023, os drones marítimos da Ucrânia evoluíram muito. Soluções improvisadas e adaptações de batalha evoluíram para algo elegante, inteligente e mortal. Naquele ano, 2 tipos de drones entraram em ação: o Magura V5 e o Sea Baby. Ambos eram velozes, guiados por sistema de posicionamento global e feitos para evitar defesas russas. Mas tinham vantagens distintas. Magoda V5 era multitarefas. Desenvolvido pela inteligência militar da Ucrânia, tinha 55 metros de comprimento e 15 de largura. Ele navegava tão baixo, só meio metro acima da água, que o radar quase não o detectava. Carregado, pesava cerca de 11 toneladas. Navegava a 22 nós, chegava a 42 no máximo e tinha alcance de 833 quilômetros. Isso bastava para atingir águas inimigas profundas, com carga útil de até 320 kg de explosivos. Esse tipo de poder de fogo podia destruir um navio de guerra. E destruiu. Drones Magoda destruíram navios patrulha russos como o Sergei Kotov, que vale dezenas de milhões. Cada drone custava cerca de $250 mil, o que pode parecer caro até você perceber que ele pode destruir um navio que custa 200 vezes mais do que isso. O Sea Baby, criado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, era mais pesado, tinha maior impacto e alcançava distâncias maiores. Ele podia carregar até 850 quilos de explosivos e percorrer mais de 1.000 quilômetros. Esses drones foram usados em missões de alto risco, incluindo os ataques à ponte da Crimeia. Algumas versões lançavam drones First Person View, menores na missão, criando um enxame durante o ataque. Sea Baby era mais que uma arma, era uma mensagem. A tecnologia avançada da Ucrânia e seu design inteligente superaram o pensamento militar tradicional. Juntos, Magoda e Sea Baby mudaram as regras no Mar Negro. Demonstraram que máquinas pequenas, com estratégia inteligente, podem ter impacto maior do que se pensava. A Ucrânia não apenas construiu drones, ela criou um novo tipo de guerra. Ano após ano houve avanços, e em 2025 engenheiros ucranianos transformaram a improvisação em um programa de armamentos consolidado. Tudo havia sido aprimorado, inclusive o Sea Baby, que agora tinha alcance de 1.500 quilômetros. A carga útil aumentou para 2.000 quilos, tornando-o uma poderosa arma de longo alcance contra Sebastopol. A Operação Savas usou o Magura V5 em configuração híbrida. Um drone-mãe lança um enxame de drones kamikaze First Person View para sobrecarregar as defesas e depois realiza seu próprio ataque suicida. Imagens recentes mostram drones marítimos lançando drones aéreos de reconhecimento como iscas. Então vem o mergulho final. Essas máquinas operam como fantasmas. Navegam na escuridão, passam pelo radar e se aproximam dos alvos sem aviso. O ataque à plataforma provavelmente foi resultado de ação sincronizada. Máquinas trabalhando em conjunto para executar uma missão que teria sido impossível para uma equipe humana realizar sem risco extremo. A existência desses drones é muito importante. Um drone marítimo custa muito menos que um navio de guerra, mas pode ameaçar infraestruturas valiosas, tropas de elite e ativos navais. Isso obriga a Marinha Russa a estar sempre se recalibrando defensivamente. Bases avançadas não se sentem seguras e comboios de suprimentos sofrem atrasos ou redirecionamentos. Navios de guerra raramente saem de Novorossiysk sem forte escolta. Além do desgaste logístico, há um efeito psicológico mais profundo. Uma frota antes confiante agora hesita, assombrada por ameaças indetectáveis e incontroláveis. Mas reescrever as regras tem um custo. Os drones marítimos ucranianos revelaram a vulnerabilidade russa, exigindo resposta após a humilhação. Moscou ficou 5 dias em silêncio, tempo para a fumaça baixar e as imagens se espalharem. Na noite de 8 de novembro, o silêncio acabou com um dos maiores ataques de drones e mísseis da guerra até então. O céu da Ucrânia foi tomado por mais de 450 drones e 45 mísseis, todos mirando usinas, subestações e gasodutos. A Rússia respondia não com palavras, mas com escuridão. Milhões de lares ucranianos amanheceram sem luz, bombas de água pararam e hospitais usaram geradores de emergência.
Em Zaporizhia, estilhaços atingiram um prédio, ferindo dezenas e matando 15 pessoas, incluindo 5 crianças. O inverno chegou mais cedo, e a Rússia fez questão de causar sofrimento. A marinha da Ucrânia resumiu tudo em uma frase. Na manhã seguinte, a Rússia atacou a rede elétrica após ser cegada pela Ucrânia no Mar Negro. Você destrói a plataforma deles e eles sua rede elétrica de inverno. Essa troca de uma plataforma por metade da energia de um país é a nova matemática desta guerra. A Ucrânia investe em drones para destruir centros de vigilância, enquanto a Rússia gasta milhões em mísseis e conta com o frio. Um lado aprende, o outro ataca. Mas algo é certo. No Mar Negro, a Rússia está perdendo cada vez mais o controle. E a Ucrânia está aproveitando. O ataque à plataforma integrou uma campanha mais ampla, não foi isolado. Uma longa e deliberada transformação de um espaço antes dominado pelo poder russo em um campo de provas para a inovação, resiliência e guerra assimétrica ucranianas. Em 2022, o Mar Negro era o playground russo. A frota deles agia quase impunemente, atacando com mísseis da Crimeia, bloqueando portos ucranianos e desafiando a comunidade internacional. Sebastopol era uma fortaleza flutuante, um símbolo de domínio naval sem restrições. Por meses, a Ucrânia só aspirava a acessar sua costa. Então, ocorreu uma virada. Numa manhã, a ilusão da invencibilidade russa foi destruída. A Ucrânia lançou um míssil Netuno, com precisão, afundando o Moskva, navio-chefe russo, e levando 40 marinheiros. Após perder o Moskva, a Ucrânia acelerou a transição para sistemas pequenos, ágeis e não tripulados. As armas descritas anteriormente, drones marítimos, artilharia costeira e mísseis de precisão, começaram a definir o ritmo da luta. Essas ferramentas criaram uma ameaça em camadas que fez os navios russos recuarem para trás de posições fortificadas. Portos que antes eram movimentados com logística russa tornaram-se zonas de cautela. Rotas de suprimento foram redirecionadas, operações atrasadas e bases reforçadas. Mas cada ajuste teve um custo. Cada avanço para leste, rumo a Novorossiysk ou ao Mar de Azov, diminuía a área segura para a Rússia projetar poder. Essa transformação veio do pensamento ousado e da experimentação incansável, não só dos equipamentos. Os ataques ucranianos à ponte da Crimeia, aos depósitos de combustível e às plataformas offshore revelaram uma nova doutrina. Nenhum alvo é remoto, fortificado ou simbólico demais para ser atingido. Até unidades de elite, como a espanhola, antes intocáveis, agora atuam sob ameaça constante de sistemas difíceis de detectar ou neutralizar. O destacamento naval, após os ataques de Chusof Yad em 2025, acreditava que Savaschi era um local seguro. Não era. Estrategicamente, as implicações são enormes. A capacidade da Rússia de dominar o domínio marítimo foi fraturada. Sua capacidade de apoiar operações terrestres, controlar rotas comerciais e reforçar bloqueios foi limitada. O controle da Ucrânia sobre rotas marítimas permitiu retomar suas exportações de grãos em 2024-2025. A Ucrânia exportou 294 mid-toneladas de milho e 185 mid-trigo, terceiro maior volume já registrado. Por meio de um corredor que acompanha as águas da Romênia e da Bulgária, seguro contra a interceptação russa, o transporte comercial, antes paralisado pelo medo, agora segue sob escolta ucraniana, com mais de 1.000 embarcações liberadas. Desde a reativação do corredor, a narrativa mudou. O mar não é mais uma via de mão única para o poder russo. Tornou-se um espaço contestado, volátil e imprevisível. Além das camadas tática e psicológica, o Mar Negro surgiu como um palco para a geopolítica global. A OTAN monitora tudo, a Turquia controla os estreitos. E o mundo observa, enquanto uma nação menor e com menos poder de fogo usa criatividade e precisão para desafiar uma superpotência. O sucesso da Ucrânia aqui é mais do que militar. É simbólico. Isso mostra que inteligência, adaptação e inovação podem neutralizar a força bruta. Serve de alerta para estados que acham que o tamanho garante controle. O orçamento da Marinha dos Estados Unidos da América para 2025 agora reserva 12 bilhões de dólares para enxames de drones inspirados nas lições do Mar Negro. Até a China apresenta versões de destruidor de porta-aviões. Esses impactos são globais. Com a continuidade da guerra, tornou-se claro que o mar mudou e já não é mais dominado pela Rússia. Ele se tornou um campo de testes para novas táticas,
um laboratório de provas para sistemas não tripulados e, de muitas maneiras, um laboratório de vitórias para a Ucrânia. Todo ataque bem-sucedido, seja em plataforma, navio ou centro logístico, evidencia uma verdade devastadora para Moscou. O Mar Negro não está mais sob o comando deles. No fim, a plataforma, o ataque, o mar, os drones e toda a campanha não são casos isolados, mas partes de uma onda maior de resistência, adaptação e ajuste estratégico. A Ucrânia fez do Mar Negro um local onde a Rússia não pode mais agir livremente. Mas ele ainda é perigoso. Mas, após anos, ele não está mais silencioso. A Ucrânia garantiu isso. Obrigado por assistir.